Interpolação. Interpolação, gente, na verdade, é inserir. Então, quando a gente fala em interpolar, a gente está falando então em inserir. Se a gente vai inserir, a gente tem que pensar o quê? Qual estrutura lógica matemática? Que essa PA, ela tem o A1 como 14, porque essa progressão começa em 14 e termina em 26. E depois de 14, então, nós temos o quê? 3 espaços que nós devemos preencher. Olha aí. E aí a gente começa, então, a partir disso, desenvolver. Para eu inserir esses meios aritméticos, nós temos que utilizar aquela fórmula, então. A n igual a A1 mais n menos 1, que multiplica, então, a razão. Primeira coisa que a gente faz num exercício como esse, gente, levantamento. Levantamento de dados tem que ser feito, senão a gente se perde. E o que, que a gente tem, então? A gente tem o AN para descobrir, o A1, o N e o R. Basicamente, vocês desvendando o mistério de quem é quem, só joga na fórmula que é alegria na certa. Então, AN. O AN, gente, o AN é o último termo. Se o último termo, ou melhor, se nós temos que colocar 3 meios aritméticos entre 2 extremos, então são os 3 meios mais os extremos, são 5. Então, nesta progressão, existem 5 termos. Então, o último termo vai ser o A5. E já não precisa nem falar nada, né? Visualmente a gente consegue visualizar, então, aqui, e inclusive pelo enunciado, que o A5, então, é 26. Então, o A1, cara, quem é o A1? O A1 é 14, tá ali, declarado, 14. O N é o que eu falo, ó. Se esse N é igual a esse daqui de baixo, ou seja, se esse N aqui é igual a esse daqui, bem, então é 5, porque são 5 termos. O N é o número de termos da progressão, número de termos da PA. O que, que nos falta, então? De novo, a razão. Olha, claro que nesse exemplo também nós vamos ter que achar razão, mas em outras, vamos dizer assim, em outras propostas de exercício, talvez tu tenha razão e tenha que achar, por exemplo, o A1 ou o A7, depende da proposta, então, do enunciado. Substituir, então, vamos lá. A5 é igual ao A1, que é 14, mais, se esse N é igual àquele ali lá, nós temos aqui 4, né? Vezes R. Então aqui eu vou dar uma acelerada, tá? O A5 é 26. Aqui nós temos 14 mais 4R. Só tirei os parênteses. 26 menos 14, porque o 14 passa para o outro lado, então, fazendo a subtração, fazendo a operação inversa. Aqui ele está somando, quando muda de lado, muda de operação, não muda de sinal, tá, gente? 26 menos 14, então aqui dá 12. Então, continuando aqui do lado, nós temos o quê? 12 igual a R. Esse 4 que estava multiplicando R, então, passa para o outro lado fazendo a operação inversa, não muda de sinal, ele vai positivo. O que ele passa a fazer, então, é uma divisão. E aqui nós temos 3, 3 igual a R, ou então, para alimentar o vício, né, vocês podem botar R igual a 3. Tcharam, achamos a razão desta PA. E agora, a partir disso, o que, que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer?
a gente deve interpolar, inserir 3 meios aritméticos a partir da dedução não, do cálculo numérico algébrico da razão. Se a ideia é que eu obtenha os termos subsequentes, ou os termos, ou os próximos termos a partir do A1 somando a razão, então aqui basta somar a razão. Tomara que nós tenhamos, que eu tenha acertado, então vamos lá. 14 mais a razão, nós temos então que é 17. 17 mais a razão, 20. 20 mais a razão, 23. 23 mais a razão, nós vamos chegar então no 26. Tcharam! Tá pronto. Interpolamos 3 meios aritméticos entre 14 e 26, como o enunciado solicitou.